Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário, nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. Essa semana a gente vai falar sobre problemas de audição. Aqui no estúdio, a fonoaudióloga Luciana Garola. Também a gente fica sabendo de todos os benefícios da saudação ao sol, que é uma sequência de movimentos do yoga. A gente também ficou sabendo um pouco mais com a Bruna Paludetti do blog Go Vegan. E ainda tem aquela receita especial da nutricionista do Spa São Pedro, a Mariana Nage, que toda semana traz uma receita simples e muito saudável para os nossos telespectadores. Não saia daí porque o Equilíbrio só está começando. No ponto de equilíbrio desta semana, a instrutora de yoga Nicole Fontes Lima fala sobre uma das sequências mais tradicionais do yoga, a saudação ao sol. Acompanhe. Vamos falar hoje sobre yoga e sobre um item, um elemento muito importante do yoga de um modo geral. Dentro dessa prática, nós temos uma série que é muito popular, muito conhecida, chamada Saudação ao Sol, que em sânscrito é Surya Namaskar. Essa série ela é completa, tanto para os benefícios físicos, como fortalecimento, tônus muscular, cuida da estrutura óssea, das articulações. Então, cada postura trabalha uma região do corpo e, de um modo geral, dentro da série toda, a gente trabalha o corpo inteiro, trazendo inúmeros benefícios. Além disso, a saudação ao sol, ela gera um calor, ela ajuda a eliminar toxinas do corpo através do Agni, que é um fogo que nós chamamos purificador. Então, na transpiração, nós eliminamos diversas toxinas, principalmente as toxinas mentais. Conforme nós vamos realizando a série, em séries, em fluxo, nós vamos aquietando a mente como se fosse uma meditação. A saudação ao sol, ela é ideal que seja praticada de manhã, mas pode ser feita a qualquer momento do seu dia. E é para todo mundo, para cada pessoa nós adaptamos, fazemos ajustes para que o yoga seja para todos, para o benefício de todos. Muito obrigada. A nossa personagem desta semana é a Bruna Paludetti. Ela criou o blog Go Vegan para aqueles que já são adeptos e para quem pretende se tornar um vegano. Vamos conferir. Eu tenho um blog que se chama Go Vegan e apesar do nome estar linkado à dieta vegana, ele não fala só disso, ele ensina como você diminuir o seu impacto ambiental nos dias de hoje. E a dieta vegana também está linkado a isso. Tem até um post falando da campanha da segunda sem carne. Se você passar um dia da semana sem comer carne, você já diminui bastante o impacto ambiental. Por quê? Se você diminuir o seu consumo de carne, vai diminuir os pastos que tem, então o desmatamento vai diminuir a poluição ambiental também por causa das fezes do gado, que eles são tratados com antibiótico e vários outros tipos de remédios, e quando eles liberam essas toxinas, a toxina ela vai para o solo, contamina os lençóis freáticos e várias outras coisas que acontecem, que vira uma bola de neve. O blog não fala só disso, ele também ensina você a fazer reciclagem, reutilizar coisas velhas na decoração ou então em objetos práticos para o dia a dia. Ele ensina também a você cultivar a horta, ensina como você plantar, quais as hortaliças que são melhores para ter em casa ou para se ter em algum outro lugar, se você tem um espaço aberto para plantar. Aproximadamente um pouco menos de 2 anos atrás, eu era uma pessoa normal, comia carne todos os dias. Comecei a fazer uns cursos, inclusive o primeiro curso que eu fiz foi de alimentação crudívora, que eu achei bem legal, era uma coisa totalmente fora, tudo cru e vegano. E eu achei muito interessante, eu vi as pessoas que praticavam essa alimentação, quanto elas eram mais saudáveis. Então eu pensei em começar a eliminar a carne do meu cardápio. E aos poucos eu fui eliminando, até que depois de 1 ou 2 meses eu já não queria mais comer carne.
E de outubro pra cá, no finalzinho do ano passado pra cá, eu virei vegana também, já vão fazer 4, 5 meses que eu tô nessa jornada vegana. O comecinho foi um pouco difícil, mas agora sim eu tô me sentindo muito melhor. E aí, a partir disso tudo, quando eu ainda era vegetariana, eu resolvi criar um blog porque eu pensei comigo, se eu me sinto tão bem e é uma informação que eu não tinha antes, eu acho que é uma informação para tão poucas pessoas, que eu achei que eu tinha que passar essa informação, que isso tinha que ficar disponível para as pessoas saberem. Então eu tive a ideia de fazer o blog e também explicar tanto da dieta vegana quanto dessas outras coisas que a gente pode fazer para diminuir o nosso impacto nos dias de hoje. Reciclar água, reciclar objetos, fazer a compostagem do lixo, por exemplo. Tem várias coisas que a gente pode fazer em casa que no blog a gente dá dicas de como que você pode melhorar aí. Quem quiser ver dicas, acesse lá o site, é www.govegan.blog.br. Também tem a nossa página do Face, que chama GoVegan, e também pode me seguir nas minhas redes sociais. Tem o meu Snapchat, que é Bruna Paludetti, ou então o meu Instagram, que também é Bruna Paludetti, 2 T's e I no final. Hora de receita saudável com a Mariane Nagy, nutricionista do Spa São Pedro. Lápis e papel na mão para anotar. Olá! Hoje a nossa receita será almôndega de ricota e espinafre. Para os ingredientes, 100 gramas de espinafre cozido, 150 gramas de ricota e 200 ml de molho de tomate natural. Para o preparo, refogar o espinafre com alho, cebola e uma pitada de sal. Escorrer a água que ficar e deixar esfriar. Cortar o espinafre já cozido em tiras bem finas e misturar bem com a ricota. Fazer as bolinhas e servir com molho natural de tomate. Essa foi a nossa receita de hoje e semana que vem voltaremos com mais dicas. Semana que vem, mais uma receita direto do Spa São Pedro com a Mariane Nagy. Fácil e saudável, Fernanda. Rapidinho, um intervalo comercial. Na sequência, vamos bater um papo aqui no estúdio com a Luciana Garola. Ela que é fonoaudióloga e vai nos falar sobre os problemas da audição. Fica aí. Nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. O Boticário. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Pois bem, já estamos de volta com o programa Equilíbrio, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Nós vamos abordar um tema hoje muito importante, que é a perda de audição. Aqui no estúdio a gente recebe a fonoaudióloga Luciana Garola. Ela vai falar com a gente sobre este problema que vem em virtude também dos novos hábitos, aumentando também, Luciana. Exatamente, né? Então, como a gente estava conversando um pouquinho antes, a perda de audição, ela é normal de se obter a partir de certa idade. Então, a gente espera que haja uma perda de audição a partir dos 60 anos de idade. Mas hoje, com o uso constante de fones de ouvido, as pessoas ouvindo sons cada vez mais altos, a gente espera que essa idade acabe diminuindo e as perdas acabem acontecendo mais cedo. É parte do processo de envelhecimento do ser humano, é isso? Isso, exatamente. Todo mundo vai ter uma perda de audição. Todo mundo vai ter perda de audição. Então, do mesmo jeito que a gente vai ter que usar óculos em algum momento das nossas vidas, por envelhecimento, né, do sistema ocular, acontece a mesma coisa com os ouvidos. Então, há um envelhecimento, existe até um nome para isso, é chamado de presbiacusia, que é a perda de audição em função do envelhecimento do sistema, e aí você vai ter que usar aparelhos auditivos, sim. E, Luciana, vai funcionar praticamente como utilizar óculos, então? As Isso. pessoas
vão usar, e não é que aquela pessoa tem um problema, todo mundo está sujeito a ter esse problema. Todo mundo está sujeito a ter esse problema. Na verdade, já hoje, né, é muito pouco o número de pessoas que não precisam usar aparelhos auditivos a partir de 60 anos. Isso é a exceção, não a regra. Se a gente tem alguém na família acima dessa idade que não precisa usar os aparelhos, né, ela realmente está fora da média, porque a partir de 60 a gente já sabe que existe a perda de audição ali. Ela pode estar em negação, ela pode estar dizendo que são as outras pessoas que não estão falando alto o suficiente, mas a perda de audição ela existe. A perda de audição é hereditária? Ela pode ser hereditária sim. Se a gente tem alguns casos na família, né, de pessoas que têm perda de audição, então muito provavelmente você também vai ter. Agora, Luciana, o que a gente encontra hoje no mercado, né? Existe tratamento, não tem tratamento, são só equipamentos que podem suprir essa deficiência que vem ocorrendo com o tempo? Então, né, existem vários tipos de perda de audição. Existem as perdas de audição que são tratáveis, né, que acontecem por infecção ou mesmo que podem ser resolvidas com cirurgia. E isso quem vai dizer é o médico. Então, o primeiro passo é sempre procurar um médico especialista, o otorrino, e ele vai ver qual é a saída para a sua perda de audição. No caso de ser uma perda que não seja tratável ou com cirurgia ou com medicamentos, então aí a forma de se resolver o problema é usando aparelhos auditivos. Quando é criança, como é que vocês fazem tratamento? Já colocando o aparelho desde a infância? Isso, desde bebezinho. Hoje a gente tem um teste que é chamado teste da orelhinha, que ele é feito logo ao nascimento. Então a criança ainda está na maternidade, até os 3 primeiros dias esse teste já deve ser feito na maternidade e a gente já tem uma ideia da audição dessa criança. Se ela falha nessa triagem inicial, então ela vai ser encaminhada para exames mais específicos e se a perda de audição é constatada, ela então vai passar a usar aparelhos auditivos sim, desde a primeira infância. Assim, se a gente já consegue ter o diagnóstico fechado entre 3 e 4 meses de idade, essa criança com 3, 4 meses vai usar o aparelho auditivo. E como é um equipamento eletrônico, né, em desenvolvimento, a gente ouve falar há muito tempo já dos aparelhos para auxiliar na audição. Com o passar do tempo também isso foi evoluindo, a gente tem equipamentos mais sofisticados que realmente têm ação efetiva? Isso, a gente tem equipamentos, assim, aparelhos auditivos hoje eles são comparados com computadores, então eles estão analisando o som o tempo todo, aumentando os sons da fala em detrimento de sons ambientais, para que a pessoa se sinta confortável o tempo todo e consiga perceber melhor os sons da fala. Então a gente tem uma tecnologia bastante avançada com relação aos aparelhos auditivos. Mas uma questão é que quem utiliza o aparelho auditivo acaba reclamando também do ruído dos ambientes. Isso aí acaba amplificando. O que acontece? Como ajustar isso daí para que a pessoa não fique também tão incomodada? É bom, né, você ter falado sobre isso, porque assim, o que acontece é que há necessidade de se fazer uma avaliação bastante específica de como esse aparelho auditivo amplifica a fala, os sons de fala, porque ninguém coloca aparelho auditivo para ouvir buzina, para ouvir a porta da geladeira, né, batendo. A gente coloca o aparelho auditivo para a pessoa voltar a se comunicar bem. Então, essa avaliação é importantíssima de ser feita. E mesmo que os aparelhos auditivos sejam de tecnologia muito elevada, se não é realizado o mapeamento de fala, que é essa avaliação a que eu me refiro, você não vai obter os benefícios da amplificação para os sons da fala. Agora, Luciana, por que é necessário esse mapeamento da fala? O que acontece? Porque quando a gente fala, obviamente, a necessidade da pessoa é ouvir a fala melhor, mas ela também quer ouvir os outros sons. Para nós que somos leigos no assunto, a impressão que, tá bom, então não está ouvindo bem a fala, não deve estar ouvindo bem outras coisas. Né? Então, aumentando uma coisa vai melhorar a outra. Acho que talvez seja um conceito que a maioria das pessoas encontre como correto. O que realmente altera? Por que a fala é tão diferente? Olha, é uma ótima pergunta, porque realmente as pessoas têm essa ideia mesmo, que se você aumenta alguns sons, todos eles vão ser aumentados na mesma proporção ou vão fazer com que a fala seja ouvida de maneira eficaz. E na verdade não. Os sons da fala eles são extremamente complexos. Sons barulhentos, né, ruídos ambientais, eles não contêm todo o espectro de fala. A fala ela é modulada, ela altera
conforme a gente vai falando. Tem horas que eu naturalmente, a minha voz fica mais alta, a minha voz fica mais baixa, isso é natural. E o aparelho auditivo, ele responde a isso. Então, ele está analisando que som que ele está aumentando. Se é um som estático, né, que ele não é modulado o tempo todo, ele vai amplificar menos. Ele vai entender que aquele som é um ruído e não precisa ser amplificado. A fala, por ser modulada, ele vai entender que aquele som que se altera no ambiente vai precisar de mais amplificação. Mas isso não é mágico, isso tem que ser medido, porque apesar do software, porque todos os aparelhos são programados via computador, apesar do software dizer que isso está acontecendo, você precisa ter certeza que para aquele paciente, naquela orelha, com aquelas condições anatômicas, isso realmente acontece. E se eu não faço a medida usando sons de fala, eu não vou ajustar o aparelho de maneira correta e a pessoa não vai conseguir ouvir bem e não vai se comunicar bem. Agora, para a gente esclarecer um pouquinho mais, ele funciona, né, para algumas pessoas que conhecem um pouco, como um equalizador do som, é isso que a gente utiliza, que você bota mais médio, grave, agudo, de maneira bem simplista, mais ou menos isso? De maneira bem simplista é isso mesmo. Então a fala a gente divide, né, em tonalidades, né? Então ela tem graves e médios e agudos, todos misturados ao mesmo tempo. Então quando o aparelho auditivo ele vai fazer essa amplificação, então ele faz essa divisão em canais mesmo, para que todos esses sons sejam amplificados de maneira eficaz. Se eu não amplifico os graves ou os agudos para que aquela pessoa possa ouvir, então ela não vai ter uma boa resposta, uma boa qualidade de amplificação da fala. Então eu preciso saber exatamente em que área, em que frequência que está faltando essa amplificação e ajustar para que essa pessoa consiga ouvir fala bem. Luciana, a gente vai dar uma rápida pausa para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui para o estúdio conversar com a Luciana Garola para falar sobre problemas de audição. Não saia daí, é rapidinho. Nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. O Boticário. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Estamos de volta com Equilíbrio. O programa desta semana fala sobre problemas de audição. Aqui no estúdio a gente conversa com a fonoaudióloga Luciana Garola. A gente está falando aqui sobre o ajuste dos aparelhos auditivos. Tem alguma idade mínima para fazer o mapeamento da audição? Não. Dos aparelhos, né, especificamente? Isso. Para fazer o mapeamento de fala, na verdade, você tem que fazer desde o início que faz o uso do aparelho auditivo. Ele é imprescindível. É um tipo de avaliação que, se você não faz, você não sabe se aquele aparelho vai estar fornecendo amplificação suficiente para o paciente. No caso de crianças, isso é recomendado por órgãos internacionais para que toda criança que faça adaptação do aparelho realmente receba fala em níveis ótimos de audição para que se possa desenvolver linguagem. Sem o mapeamento de fala, isso é impossível de se obter. Porque as informações que a gente tem apenas através do software dos equipamentos não são correlatas, não é exatamente o que acontece na orelhinha da criança. E aí, se eu não estou fazendo a fala chegar para ela, muito provavelmente ela não vai desenvolver fala e linguagem, isso vai ter um impacto enorme no desenvolvimento dessa criança e do adulto depois, e a gente, então, logo de início, tem que ter certeza que essa criança está ouvindo bem.
Agora, quem está acompanhando a gente, porventura, tem adquirido, por exemplo, um aparelho através de um benefício, via SUS, tal, essa pessoa também pode fazer esse mapeamento? Como é que ela pode proceder? É só para quem comprou particular um aparelho? Como é que funciona? Não. Qualquer pessoa pode fazer essa avaliação. Ela é aberta a qualquer usuário de aparelho. E assim, ele não está vinculado também a nenhuma marca de aparelho, né? Você pode fazer essa avaliação e ter os seus aparelhos ajustados, vindo ele de qualquer serviço. Na verdade, quando é que a pessoa identifica a necessidade de fazer a avaliação? Porque eu acho que muita gente utiliza o aparelho, mas acha que está correto, quando na verdade não está. Olha, se você utiliza o aparelho auditivo e não está ouvindo bem a fala... Ou você acha que a pessoa está falando muito alto. Isso, está falando muito alto. Ou se os ruídos ambientais estão mais altos do que a fala. Se mesmo com o aparelho que você comprou, que você ganhou, você não consegue assistir televisão, se você não consegue falar ao telefone, muito provavelmente, quase que 90% dos seus problemas serão resolvidos depois do mapeamento de fala. Olha aí a dica. Você está vendo? E também aquela pessoa que é inconveniente, às vezes percebe que a pessoa tem um aparelho, né? Sei lá, tá no teu ouvido aqui, a pessoa vai falar do seu lado, acho que vai melhorar o som, né? E se tiver mal regulado, vai piorar ainda, vai irritar mais a pessoa ainda. Exatamente. E agora, Luciana, para a gente finalizar, as pessoas perdem numa mesma frequência a audição ou cada pessoa tem possibilidade de perder uma frequência diferente, por exemplo? Sei lá, mais grave, mais agudo, mais médio, ou tem alguma delas que ocorre com mais frequência? Olha, na presbiacusia, que é a perda decorrente da idade, a perda maior é em agudos. Isso faz com que a pessoa tenha a impressão que ela ainda está ouvindo bem, porque alguns sons da fala ela ouve dentro da intensidade normal. Então ela acha que está ouvindo bem, mas ela não está entendendo. Aí ela fala, a queixa assim, que mais aparece, olha, eu escuto, mas não entendo. Isso é com todo mundo. Então, muito provavelmente, essa pessoa tem uma perda de audição e vai precisar usar os aparelhos. E para fazer essa correção, o mapeamento é ainda mais importante, porque se eu faço somente o uso dos aparelhos e não faço o mapeamento, ele vai acabar aumentando os sons que ela não precisa, que são os que ela já escuta. E ela vai falar assim, olha, eu coloquei esse aparelho e não adiantou nada. Nossa, isso aqui é horrível. E não é. Então, gera o aparelho estresse ainda. Gera um estresse, a pessoa fica muito frustrada, acha que pagou um dinheiro que não é válido, quando na verdade, quando o aparelho ele é bem ajustado, ele traz um benefício enorme, né? E assim, outra questão que eu acho muito importante falar é sobre os aparelhos que foram adquiridos via SUS. As pessoas às vezes têm um preconceito bastante grande, imaginando que esses não sejam aparelhos bons, né? De qualidade, sejam de qualidade inferior, quando na verdade não são. São ótimos os aparelhos, são os mesmos que são revendidos, né, que estão no varejo, mas se eles não estão bem ajustados, realmente a pessoa vai ter muita dificuldade de adaptação. A questão toda é ajustar o aparelho corretamente, né? Então é ficar atento a isso. Se você, porventura, utiliza ou conhece alguém que utiliza um aparelho, fica aí a dica. Luciana, a gente queria agradecer muito sua participação, foi bastante esclarecedora. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade, Luciana. Obrigada. Tchau, tchau. Agora você em ação. Essa semana mais um vídeo incrível enviado pela Patrícia e pelo Fernando Fontão. Acompanhe.
a Patrícia, mesmo estando fora do Brasil, participando aqui conosco do Você em Ação, né, Walter? Você vê, já pegaram o espírito aí do Você em Ação, e você também participe com a gente, envie seu vídeo, foto, a sua aventura aí, pode ser exercício com os amigos, uma viagem bacana que você fez aqui para o contato@equilibrioitv.com. Bom, semana que vem a gente volta com mais um programa inédito, às 22h30, às terças-feiras, com várias reapresentações na programação da ITV. E claro, se você perdeu algum programa, pode também acessar na nossa página do Facebook, através do YouTube. Nós temos lá os nossos vídeos todos armazenados, lá você pode acompanhar o Equilíbrio. É isso aí, uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Você assistiu Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário, nova coleção Make Be Urban Ballet, delicadamente marcante. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.